Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos ler de novo, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Podeis assentar. Vamos voltar um pouquinho na história, há 2000 anos atrás. Era a época do imperador César, época do Império Romano. E nós vamos observar uma cultura bem diferente da nossa. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita em 3 continentes. O continente asiático, o continente europeu e o continente africano. Culturas diferentes, costumes diferentes, povos diferentes, tratos diferentes. Porém, a Bíblia, ela se completa. Embora seja diferente, tudo se casa. Há uma harmonia na palavra de Deus. Homens instruídos, homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram a Bíblia Sagrada, cheios da autoridade de Deus. E nós vamos observar que cada cultura local, cada o seu lugar, cada povo tem o seu costume, tem a sua cultura. E é difícil para nós, aqui ocidentais, entender a cultura oriental. Se nós olharmos aqui, nós não temos costume de comer cachorro nem rato, mas algumas regiões do planeta, eles consomem isso e para eles é tudo bem, tudo normal. Outros comem insetos e para eles está tudo bem. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem o seu costume. Mas, quando nós lemos Apocalipse 2:17, vai dizer, ao que vencer. Então, está sendo dirigido àquele que vai vencer, aquele que é vitorioso, aquele que venceu o mundo, aquele que vencer. Eu vou dar de comer do maná escondido. É um pãozinho mais doce que o pão de mel. É guardado para nós. E vai haver uma festinha de 7 anos. E nós vamos poder comer desse maná celestial. Imagina uma festinha, irmãos, de 7 anos. Não há espaço na terra. Não há espaço nesse planeta para que seja feito essa terra. Então, ao que vencer, eu vou dar do maná e vou dar uma pedrinha branca com novo nome.
um novo nome escrito, o qual só saberemos quando nós chegarmos lá. Então, aos que vencerem, Deus tem algo de especial para nós. Vai terminar em festa, sim, e vai ter o maná celestial preparado para nós, mas terá uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, era uma espécie de medalha, era uma espécie de troféu para alguém que tinha algum tipo de destaque na sociedade, para alguém que fosse coroado por alguma coisa. Anos atrás, ou uns 2 anos atrás, nós vimos um cidadão africano andando pelas ruas, foi noticiado por vários canais de notícia, ele andando pelas ruas da França, e ele estava ilegal no país, e de repente ele avistou uma criança correndo risco em uma janela, pendurado numa janela, e ele, sem pensar, ele subiu aquele prédio e salvou aquela criança. O presidente da França foi lá e deu a cidadania para ele, deu um prêmio para ele, porque ele salvou um cidadão francês. No Império Romano, naquela época dos cristãos primitivos, era dado uma pedrinha branca. Alguns vão dizer que essa pedrinha branca, você tinha livre acesso ao cinema, ao teatro, às mercearias, porque você tinha uma pedrinha branca que lhe dava passe livre, porque você tinha, de certa forma, ganhado destaque, tinha, de certa forma, sido um herói, uma heroína, e isso dava um passe livre. Mas nós queremos destacar aqui 7 tipos de pessoas que recebiam essa pedrinha branca. 7 tipos de pessoas que tinham o direito de receber essa pedrinha branca. O primeiro tipo de pessoa era o escravo. O escravo, ele tinha o direito. Quando? Como que era o escravo? A pessoa se endividava. A pessoa, ela se endividava, não tinha como pagar as suas dívidas. Agora, aquele que tinha o credor, ele poderia pegar o rapaz, a esposa, os filhos e vender para o mercado escravo, porque estava lhe devendo. Estava lhe devendo. Na época, havia os anciões judeus. Os anciões judeus, eles que julgavam a causa do povo. Então, eu ficava devendo para alguém vinha e requeria dívida e me vendia como escravo. Agora, eu, escravo, era levado para os anciões, eles julgavam a minha causa, e agora eles escreviam uma ata. Olha, ele está sendo vendido, está com comércio para escravo, ele tem a sua profissão como um carpinteiro, está disponível à venda. Agora, o amo, quando ele vinha para comprar o escravo, tinha um muro, os anciões colocavam a ata no muro, e ali, quem era escravo era vendido pela sua qualidade, a sua prestação de serviço. Se era um carpinteiro, se era um pedreiro, se era um ferreiro, ele era vendido para aquele amo, como escravo para penhor da sua dívida. Para penhor da sua dívida. E agora, nós vemos que esse que era escravo, ele só ficava livre no jubileu. Tinha gente que era escravo durante 50 anos, uma vida toda escravo. E só pela misericórdia eles poderiam escapar, ou pelo jubileu,
quando eles eram declarados livres. Aí havia pessoas muito ricas, muito generosas, e eles passavam perante aquele muro via ata. Ele conhecia a história do Robson, eles conheciam a história de outro ou de outra, e agora não, mas não é bom, eu tendo tanto dinheiro, tanta riqueza, eu vou comprar a liberdade do Robson. Eles iam lá, conversavam com os anciões, pagavam o dote, eles pagavam, e agora eles me deixavam, pagavam para a minha liberdade. E quando eles pagavam para a liberdade, agora vinha eles, os anciões me davam uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era como uma declaração: estou livre, não devo nada para ninguém. Eu era escravo, mas agora eu sou liberto. Eu sou liberto. Então eles faziam, davam liberdade para as pessoas. Eu vou pedir para o irmão Jonathan colocar lá para mim, Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Outrora, irmãos, nós éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado, o nosso nome estava no mural, tinha uma ata lá, e foi um homem muito rico, o dono dos céus e da terra, o dono do universo, o dono do céu e do mar, e pagou um alto preço por mim e por você, e nos declarou livres, liberto. Olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O preço foi pago por mim, o preço foi pago por você. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, quem sabe você chegou aqui sofrendo pelo seu passado, não sofra mais, porque Jesus já declarou a sua liberdade. O segundo tipo de condenado, o tipo de pessoa, era o condenado pela justiça. Quando alguém cometia algum crime, vinham os juristas, e eles vinham em um pano envolto, quando eles iam declarar, ou a justiça, naquele pano envolto eles tinham ou uma pedrinha branca ou uma pedrinha preta. Quem recebesse a pedrinha preta, ele estava condenado, ele ia para tumba fria, ele estava condenado. Quando eles estavam sendo julgados e alguém recebia aquela pedrinha preta, ele chorava, gritava, esmurrava o chão, mas nada podia ser feito, porque ele estava condenado. Mas aquele que estava esperando ansioso pela misericórdia de Deus, agora ele recebia uma pedrinha branca, e agora foi-lhe feito justiça, e nenhuma condenação jamais havia sobre ele. Ele se alegrava, os familiares se alegravam, vibravam, porque eles estavam livres de uma condenação. E hoje nós estamos aqui, irmãos, porque outrora nós éramos escravos, estávamos presos no pecado, mas veio Jesus e comprou nós com o seu sangue, e cravou a nossa dívida na cruz, e nos deixou livre. Outra hora nós estávamos condenados pelo nosso pecado, pelo nosso crime, mas daí ele veio e nos declarou livres da condenação eterna. Livre da condenação eterna. O terceiro tipo de pessoa era aquela que tinha um destaque cultural, aquela pessoa caridosa, que fazia o bem, que sempre estava ajudando alguém, sempre estava disposto a ajudar uma pessoa ou outra.
aquela pessoa que não falava mal de A, que não falava mal de B, mas estava sempre disposta a amar, a perdoar. Ela gostava de visitar um ao outro, mas falando de bênção, falando de amor. Essa pessoa que tinha um desempenho na sociedade, agora ela recebia, porque foi reconhecida o bom testemunho dela, ela recebia uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca dava direito a ela a toda festa que tivesse na cidade. Então, ela poderia estar no concílio dos moradores, porque ela era respeitada. Nas reuniões para julgar as causas da cidade, ela estava lá porque ela era uma pessoa de destaque, recebeu uma pedrinha branca, agora ela podia ir em todas as festas. E assim, aquele que vencer, irmãos, ele vai receber uma pedrinha branca, com um novo nome, que lá nos átrios, o próprio Deus, Ele vai estar esperando a igreja toda adornada. Aos que venceres, eles vão entrar com Cristo nas mansões celestiais. Deus vai promover uma grande festa. Como eu disse de início, não há espaço na terra para tamanha festa. Não há espaço. Então você que é vencedor, vencedora, você vai poder estar durante 7 anos na presença do Deus Todo-Poderoso. O quarto tipo de pessoa que recebia essa pedrinha branca era os atletas. Os atletas, eles representavam as suas nações em campeonatos olímpicos, e por vezes eles levavam o nome da nação, e agora, por eles serem destaque, eles recebiam essa pedrinha branca. E nós, biblicamente, como Paulo vai dizer, nós somos como um atleta, que corremos para a coração de Cristo. Nós estamos correndo como atleta. Irmãos, é notável, quando um atleta ele ganha destaque. Os irmãos mais antigos, os irmãos com mais experiência, vão dizer o que era o Brasil antes um atleta, o Pelé, e depois o Pelé. O Brasil ficou muito conhecido por causa desse atleta. Há muitos que não morreram em outros países porque falaram do Brasil e falavam do Pelé. Há muitos que entraram em restaurantes só por ser brasileiro, porque um atleta levou o nome da nação. E nós, como cristão, nós somos atleta, e nós vamos poder andar nas ruas de ouro e cristais. Nós vamos poder andar porque nós levamos a bandeira de Cristo, não se envergonhamos do Evangelho. Entramos em terras estranhas e lá o nome de Deus foi conhecido. Pessoas estavam escravas de Satanás, estavam na escuridão, mas levamos o nome de Cristo, e agora o nome de Cristo está sendo conhecido por toda a terra, porque somos atleta e temos prazer de levar o Evangelho. O quinto tipo de pessoa era o amigo. Quem tinha amigos. Quantos amigos nós temos? Uns vão dizer que tem bastantes amigos. E quando nós colocamos 10 atributos de amigos. 10 atributos de amigos. Será que nós filtrar aquelas pessoas que dizem ser amigas, elas vão passar no atributo? O amigo, ele podia estar em dificuldade. Daí ele ia no outro amigo. Aquela pedrinha dava acesso a algumas coisas. Ele ia no outro amigo que tinha outra pedrinha, daí ele tinha livre acesso para as outras coisas também, porque eles trocavam a pedrinha. Irmãos, e nós temos um amigo que é Jesus. Nós estávamos condenados,
éramos escravos, e esse amigo nos comprou com alto preço de sangue. Esse amigo, ele foi lá e livrou nós da condenação eterna. Esse amigo, ele foi preparar uma festa, que é a bodas do Cordeiro, 7 anos de festa. Esse amigo, agora com a sua morte, ele deixou eu e você cordeiro dele. Nós somos cordeiro com Cristo. O que ele tem direito, eu tenho direito também. As bênçãos do Pai Celestial que ele tem, é meu direito também. E ele deu o direito de eu usar o seu nome por procuração. Não há nome maior que o nome de Jesus. No nome de Jesus os demônios saem em retirada. No nome de Jesus a enfermidade sai, a depressão sai, as falácias caem, a fofoca cai, a mentira cai, porque eu tenho um amigo leal. Esse amigo pagou um preço por mim, e ele nos deu a liberdade para a vida eterna. O 6º tipo de pessoa era o rico, que quebrava também a pedrinha. Daí ele dizia assim: olha, eu tenho muita riqueza, eu não tenho filhos para herdar tanta riqueza, mas o Robson é meu amigo. O Robson é meu amigo, então como que só dá o direito à herança depois que eu morrer? Eu vou quebrar a pedrinha branca no meio. Daí quando eu morrer, ele vem no ancião ou nos juízes, eles vão juntar as partes. Se a juntar as partes, ele é o herdeiro, aquele que tem direito. Irmãos, eu não sei você, aqui eu posso não ter a melhor veste, eu posso não ter o melhor sapato, eu posso não ter o melhor perfume, mas lá eu tenho uma mansão preparada para mim nas mansões celestiais. As ruas são de ouro, os muros são de cristais e de jaspes. Lá a luz do próprio Jesus brilha, não precisa de sol. O próprio perfume de Jesus, ele toma conta de todo o ambiente. Você pode não ter uma veste bonita, você pode não ter um sapato bonito, mas a riqueza que esse amigo rico nos deu, nada pode comparar com as coisas da terra. As coisas de lá são superiores. Então o meu anseio, a minha ansiedade, o que eu almejo e que você almeja, é pisar nessa mansão celestial que está sendo preparada para mim e para você. O 7º tipo de pessoa é aquele que recebe o nome, uma pedrinha com um novo nome. Abrão, outrora teve seu nome transformado por Abraão, Sarai por Sara, Jacó, o enganador, por Israel. Irmãos, lá nós vamos receber um novo nome, uma nova identidade. O diabo não vai poder nos atacar. Foi pago um alto preço por mim e por você. Quem sabe você passou esse mês com muita turbulência, com muita dificuldade, mas vale a pena persistir, vale a pena insistir e estar no caminho, porque ao que vencer, vai comer do maná, e o maná é mais doce que o pão de mel. Ao que vencer, vai receber uma pedrinha branca com novo nome. Hoje nós não temos recursos para desfrutar de tantas coisas boas que tem na terra, mas lá com a pedrinha branca
eu vou poder andar por todos os lados, porque Cristo, Ele pagou um alto preço por nós. Eu gostaria que você ficasse em pé. Gostaria que você fechasse os olhos com toda a reverência, irmãos, e seja sincero com Deus. Seja sincero com o Altíssimo Criador. Quem sabe você está sendo provado. Quem sabe as pessoas estão caçoando de você. Quem sabe as pessoas estão te insultando porque querem o teu lugar. Na vida, irmãos, tem tipo de gente que só critica, mas ela não critica porque ela tem capacidade. Ela tem inveja do outro e ela quer o lugar do outro. Ela começa a criticar. Ela quer jogar A, ela quer jogar B, ela quer jogar C. Mas ao que vencer, darei do maná. Eu darei uma pedrinha branca e um novo nome escrito. Quem sabe você está aqui, mas a sua vida familiar não está bem. A família está aos trancos e barrancos. Mas o Senhor, aquele que pagou um preço, Ele quer colocar em ordem a tua casa também. Quem sabe o filho está muito desobediente, a filha está desobediente. Deus quer salvar o seu filho, quer salvar a sua filha também. Quem sabe a mulher não está nem mais aí para você, ou vice-versa, quem sabe o marido. O casamento está virando de cabeça para baixo. Casamento de aparência, nem relação não tem mais. Mas aquele que conhece o nosso interior está aqui para curar as nossas feridas. E Ele está aqui para nos deixar livre. Ele quer tirar do muro a nossa condenação. Ele quer nos deixar livre hoje. É hoje que o Senhor quer nos deixar livre. Irmãos, lute por essa pedrinha branca. Lute por esse novo nome. Valorize a morte de Jesus no Calvário. Quando você vir à igreja, valorize o culto que você vem. Não dê ouvido para murmuradores, maldizentes, que os maldizentes terão provas amargas e vão receber uma pedrinha preta. Agora dê ouvidos aos adoradores, porque os adoradores que adoram em espírito e em verdade vão gozar da nova Jerusalém. Vão desfrutar da nova Jerusalém. Quem sabe você chegou aqui e não tem a certeza da sua salvação, mas o Jesus que estamos pregando aqui, Ele quer tirar do mural a sua condenação. Ele quer tirar da justiça o seu nome sujo, tirar a sua condenação. Esse Jesus quer te abençoar como bandeirante do Evangelho, como uma bandeirante do Evangelho. Nós vamos orar. Se você precisa de uma oração, saia do teu lugar e venha até a frente. Se você precisa de uma oração, e você sabe que precisa urgente da intervenção divina, venha para frente, nós vamos orar, em o nome de Jesus. Aos que vencer, darei do maná celestial. Aos que vencer, darei uma pedrinha branca e um novo nome.